Então, olha só, todo sistema projetivo, independentemente de que sistema projetivo a gente idealize, eles terão deformações. Então, mais uma vez, não existe sistema projetivo que não deforme. Você, muitas vezes, dentro, né, da tua seleção, da metodologia de projeção a ser empregada, você vai escolher o que é que você quer fazer. De um modo geral, existem 3 tipos, né, de deformações que podem ser acometidas aí aos nossos sistemas projetivos. Então, eu tenho aqui os sistemas chamados equidistantes. O que é um sistema de projeção equidistante? Mantém as distâncias lineares a partir de um centro ou em direções específicas, mas apresentam distorções nas áreas e nas formas. Então, quando você, né, estabelece como condição básica que as distâncias lineares ao longo de algumas direções serão mantidas iguais ou serão conhecidas com um certo fator de correção, você está criando aí um sistema projetivo chamado equidistante. Nós temos os sistemas projetivos chamados de equivalentes. Eles apresentam formas distorcidas, mas a área mantém o mesmo valor da área real. Ou seja, você deforma o teu objeto com o intuito de manter a mesma proporcionalidade em relação à área real. Então, nesses casos, nós dizemos que os sistemas projetivos são equivalentes. E nós temos os casos onde a gente procura manter os ângulos dos objetos, conservando aí as formas que eles se encontram. Então, um retângulo vai ser projetado como retângulo, um quadrado vai ser projetado como quadrado, né? Ou seja, as figuras, né? A geometria das figuras, elas serão representadas sem deformação angular. Mas, em contrapartida, você vai deformar a área e você vai deformar o perímetro. Esse tipo de projeção são chamados de conforme. Bom, vou explicar isso aqui de uma outra forma, para de repente ficar mais fácil de entender. Tenho aqui um objeto do mundo real. Esse objeto do mundo real, para todo efeito prático, que isso aqui é um quadrado, tá, gente? Onde eu tenho aqui um comprimento L dele, e tenho aqui o comprimento L dele, e tenho aqui a área S dele, e vou dizer para vocês que todos esses ângulos aqui, ó, são ângulos de 90 graus. Quando você emprega um sistema projetivo, existem 3 caminhos clássicos a serem seguidos da forma como você vai projetar eles. O primeiro caminho que a gente pode obter é, a partir da seleção da característica principal do sistema projetivo que a gente vai empregar, é que a gente consiga, de uma certa maneira, mesmo deformando, né, a geometria do objeto, você tentar manter, né, algumas distâncias lineares, né, equivalentes. Você vai alterar a área do objeto, mas algumas distâncias serão mantidas, quer seja por um fator de escala que você aplique e encontre o valor real, ou quer seja que a distância empregada seja a mesma lá. Vai depender de como você vai idealizar isso. Mas nesse caso aqui, veja que a área foi completamente alterada. Ela virou S', mas as medidas lineares de alguma direção foram mantidas. Nesse caso específico, nós temos os sistemas chamados equidistantes. Mantém as distâncias lineares a partir de um centro, a partir de uma direção estabelecida. E a outra opção que nós temos aqui, né, outro caminho que nós temos aqui, é que o objeto, né, ele vai ser completamente deformado. Olha só, eu vou exagerar minha deformação para que vocês possam entender. Estou exagerando a deformação. Aqui. Pronto. Aqui vai ser um L'. Aqui poderá ser, inclusive, outro L diferente daquele que está lá. Mas a característica principal é que a área do objeto se mantém. Isso aqui é uma característica do que nós chamamos de equivalentes. Apresentam formas distorcidas, mas as áreas mantêm o mesmo valor, quer seja pela aplicação de um fator de correção ou não, né?
A outra forma utilizada na engenharia, né, em termos de projeção, é aquela que a engenharia adota, tá? Essa adota, por quê? Ela é muito interessante, porque ela mantém, olha só aqui, ó, ela vai manter a forma dos objetos. Ou seja, aquele ângulo de 90 graus lá, ó, ele vai aparecer aqui com 90 graus. Mas a área, ela vai mudar. Vai ser uma área diferente. E as distâncias também vão mudar. Elas serão distâncias também diferentes. Entretanto, essa distância, né, você pode conhecer um fator de correção para isso. Para que você possa igualar as distâncias que você está projetando às distâncias reais. Mas o interessante aqui é que a geometria do objeto ela é mantida constante. E isso que é importante, porque você não vai deformar os objetos. Então, se eu estou querendo fazer um projeto de engenharia, né, por exemplo, um projeto de um galpão, onde né, as paredes se interceptam formando um ângulo de 90 graus, quando eu estou fazendo esse projeto em um sistema projetivo cartográfico que eu adotei, eu vou representar esses ângulos com 90 graus. Então, isso para mim é extremamente importante. Para a engenharia é extremamente importante que a metodologia, que o sistema projetivo empregado mantenha a forma dos objetos da forma como eles se encontram no mundo real. As principais representações cartográficas, né, padrões aí, que a gente vai ter contato, né, são um mapa, é a primeira delas aí, ó, que é uma representação no plano, geralmente em escala pequena. Escala pequena quer dizer que reduz bastante. O denominador da escala é um número muito grande. Quanto maior esse número, menor a escala. Por exemplo, escala de 1 para 1000, né, é uma escala grande quando comparado com a escala, por exemplo, de 1 para 1 milhão. Porque a escala de 1 para 1 milhão é extremamente pequena. Então, a representação no mapa, do mapa, né, que é feita geralmente em um plano, né, ele trabalha uma região gigantesca. Por quê? Porque você reduz bastante os objetos, né? Então você vai ter uma representação dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma área tomada sobre uma superfície planetária, delimitada aí por elementos físicos, políticos, administrativos, destinados aos mais variados usos temáticos, culturais e ilustrativos. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, o mapa, né, da população por estados, né? Então esse mapa que aqui se encontra, que é o mapa do Brasil de população, entendeu? Ele tem aqui, ó, os limites, né, dos estados representados, entendeu? Que é o limite político, né? E sobre cada estado desse tem uma representação gráfica sobre a sua população. Aqui nós temos um outro mapa, que é o mapa exatamente de vegetação. Então você tem aqui a representação, né, dos principais biomas do Brasil. E sobre esse mapa, né, o objetivo dele é mais ser ilustrativo. Você não vai medir área, não vai medir distância, não vai medir nada. E o único objetivo dele é ilustrar as feições que você quer trabalhar. Para que você possa fazer alguns cálculos, você já tem que partir para uma outra representação que se chama carta. E carta é uma representação no plano em escala média ou grande, né, dos aspectos artificiais e naturais de uma área tomada sob uma superfície planetária, dividida aí ou subdividida em folhas delimitadas por linhas convencionais, que são os paralelos e meridianos, com a finalidade de possibilitar a avaliação de pormenores com um grau de precisão compatível com a escala. Então essa representação aqui, ó, chamada de carta, né, isso aqui na verdade é uma carta na escala de 1 para 100 mil. Veja que eu já consigo dar, se eu der um zoom aqui, ó, esse retângulo aqui, ele veio dessa carta, tá? Eu peguei ele, ampliei, depois ampliei mais ainda uma partezinha aqui, ó. Aqui você já consegue ver, ó, as nuances do rio, ó, tá vendo? Então, sobre este material, você já consegue fazer algumas diferenças, né? Por exemplo, área, você já consegue medir, direções, né? Ou seja, azimuts, né? Ou rumos de direções, distâncias lineares de um ponto A a um ponto B. Ou seja, esse produto ele já tem precisão necessária para que você possa fazer esse tipo de inferência, tá? E o outro produto também que pode sair aí da cartografia, que é a planta, que é um caso particular de carta. E essa representação, ela vai se restringir a uma área muito limitada. Geralmente a escala é muito grande, por exemplo, escala de 1 para 1000, escala de 1 para 500, entendeu? Onde você consegue ter aí uma representação mais detalhada daquele espaço geográfico, entendeu? Tanto a cartografia como a topografia tem como produtos, né, a planta, né, planta topográfica.
E a gente pode ter esses dois produtos, tanto da topografia como da cartografia. E um detalhe, eles são distintos, são diferentes. Aqui é outro tipo de representação também muito comum, né, que a gente tem aí como produto da cartografia, que são as ortofotocartas. Na verdade, uma ortofotocarta é uma imagem por trás, né, e sobre ela um monte de linhas, que são a parte vetorial. A parte matricial, que a gente chama de parte matricial, ou elementos matriciais desse produto, é uma imagem que é colocada no fundo. E a parte vetorial, né, é exatamente as linhas, as simbologias, né, que a gente coloca por cima dela. Uma coisa importante é que as ortofotocartas, elas são resultantes de uma transformação de uma foto, que originalmente é uma perspectiva central do terreno, em uma projeção ortogonal sobre o plano, né? Então, esse tipo de transformação, ela muda a geometria, né, da fotografia em si, para que você possa utilizar aquilo ali como sendo uma representação em uma projeção ortogonal. É um produto muito comum de ser utilizado e muito fácil de se obter hoje. O outro produto também que pode ser utilizado são o que nós chamamos aí de cartas-imagens. As cartas-imagens, ela tem o mesmo princípio das ortofotocartas, só que o fundo dela, pictórico dela, provém de sensores orbitais, né? Sensores que estão aí, né, a grandes alturas, tomando imagens, né, de resoluções diferenciadas, aonde você também corrige o efeito da perspectiva central, muitas vezes desses produtos, para que você possa fornecer uma imagem, né, que tem um fundo pictórico e por cima dela também um vetorial. Outro produto também que sai aí das representações cartográficas são os atlas, que normalmente aí, né, é uma compilação ou um conjunto, né, um conjunto de mapas que você organiza, né, para que você possa ter aí, né, vários temas a serem abordados, por exemplo, vegetação, clima, físico, político, etc. Entendeu? Então você tem aí um conjunto, né, de mapas organizados por temas específicos com diversos fins, né? E aí o objetivo disso se aplica a todas as pessoas que têm, né, algum interesse específico e pode utilizar esse produto para poder trabalhar.